porta da salinha da educação infantil do Reforço, ok? E agora vamos, que eu quero contar para vocês como eu iniciei o reforço escolar. Tem dores que a gente não entende quando vive, mas depois percebe que eram o começo de algo maior. A minha história com o reforço começou assim. Tudo começou em 2018. Eu estava voltando da escola com a minha amiga Dani e comentei com ela sobre um desejo antigo, montar minha banca de reforço escolar. Eu cresci chamando assim, banca. Ela me incentivou, por que você não começa? E eu, cheia de segurança, disse, Dani, essas coisas nunca dão certo para mim. No fim daquele ano, eu comecei a sentir algo diferente no meu corpo. A menstruação atrasou, senti calores repentinos e então veio a confirmação, eu estava grávida. E foi um choque, eu ainda não tinha terminado a faculdade. Estava no TCC, morando de aluguel e com todas as minhas economias, indo para a reforma da nossa casa. Ainda precisava viajar todos os dias para Itaberaba. Foi difícil. Mas como toda mãe, depois do susto, veio a aceitação. A alegria de imaginar outro bebezinho em casa. Sonhava, será que agora vem a menininha? Fiz uma ultrassonografia, achando que estava com poucas semanas, mas o médico falou, tem um bebê grandão aqui, mãe. E eu fiquei surpresa, mas algo no tom dele me deixou inquieta. Logo veio o diagnóstico. Meu bebê estava com... Ele achou, na verdade, que o meu bebê estava com hidronefrose, que após a outra ultrassom era hiperbexiga, muito comum em crianças que têm síndrome. Eu já sabia que isso significava muita preocupação, viagens para ir para a capital, para estar fazendo pré-natal lá. Fiquei em pedaços. Chorei muito, porque você sempre imagina o seu filho ter um bebê saudável. Você me perguntava como ia ser agora. Eu não tinha terminado a faculdade, eu ainda tenho que ir para Salvador para estar fazendo o pré-natal. Mas antes de dormir, naquele dia, posso ter chorado muito, conversado com meu esposo. Minha mãe, uma mulher de fé, né? Ela falou assim, Deus sabe de tudo, minha filha. E realmente, gente, Deus sabe de tudo. E naquele dia, antes de dormir, eu ajoelhei, conversei com Deus, que Ele sabia de toda a minha situação, que eu não tinha terminado a faculdade, precisava terminar, focar em outro bebê, e agora um bebê que não seria, né, igual os outros meninos, ia ser um bebê que queria mais cuidado, mais atenção, mas que seria feita à vontade dele. E Deus colocou anjos maravilhosos na minha vida, colocou uma enfermeira maravilhosa, Eneida, onde ela me orientou, conversou comigo e me explicou como seria, né, todo aquele processo, mas que ela me indicaria fazer uma outra ultrassom, a morfológica, porque eu tinha feito uma ultrassom simples, normal. E feito isso, a gente começou, passei no médico, ele me deu a data de quando eu iria fazer a próxima, né, ultrassom, a morfológica. Então, olha, você pode fazer dessa data até tal data, ele colocou direitinho. E descansei, né, descansei no Senhor. Nesse processo todo, passou-se uma semana que eu tinha feito a ultrassom. Na semana seguinte eu comecei a sentir várias dores. Então eu não podia fazer nada, que eu sentia dor e pequenos sangramentos. Conversei com a minha enfermeira e falei, é normal, né? Ela, não é normal. A grávida, Miriam, ela não pode sangrar, ela não pode sentir dores. E ela providenciou uma ultrassom mais rápida para mim, pediu repouso, pediu que eu tomasse o medicamento, né, por conta das dores que eu estava sentindo, e repouso total. Passei o final de semana em repouso, a minha ultrassom ia ser na terça-feira. Na segunda-feira, eu fui dormir, acordei 6 horas da manhã, só que eu tinha tido um sonho. E nesse sonho eu estava na lama. E quando eu entrava na cozinha da casa do meu irmão, era um piso branco e os meus pés não sujavam. Um piso branco e eu olhava assim, como assim? Meu pé, eu tava na lama, entrei aqui, não sujou. Eu despertei e falei assim, o Espírito Santo quer falar comigo. Tem algo diferente nesse sonho. Acordei, arrumei a casa, ajeitei o almoço. E quando eu estava indo lavar o banheiro, que foi a última etapa, né? Geralmente as donas de casa fazem isso, né? A última etapa é o banheiro, porque você já lava o banheiro e toma um banho. Que eu ia fazer isso,
O meu primo, que na época era técnico de enfermagem, ele chegou buzinando e falando, ó, as ultrassons, que seriam à tarde, vai ser agora pela manhã, porque pela manhã ia ser o pessoal da zona rural e não deu para eles vir. Então a gente está adiantando, tu pode ir agora? Falei, pronto, beleza, vou tomar um banho e ir. E quando eu entrei no banheiro, né, para tomar banho, e ali me ensaboando e passei a mão na barriga, eu não senti nada, gente. Eu não senti alegria em saber que eu ia ver de novo meu bebê. Eu senti um vazio e uma vontade de chorar. Terminei o banho, me arrumei. Era bem pertinho, na época eu morava bem perto do PSF e fui. Quando eu entrei na sala, antes de fazer a ultrassom, a gente ficava em uma salinha de espera. Eu conversando com uma amiga, eu falei assim, eu não sei, eu tô sentindo um vazio dentro de mim. E ela, não, menina, deve ser impressão tua, tal. Eu falei, não sei, meu bebê não mexeu mais e não sei te explicar o que é que eu tô sentindo. Mas eu te juro que eu não tô sentindo aquela emoção de ver. Eu tô sentindo um vazio. E quando eu entrei na sala, que ela botou o aparelho na minha barriga, que eu olhei pro monitor, eu vi aquela tela parada, não tinha movimento de nada. Ali eu já tinha entendido tudo. Eu virei pra parede e comecei a chorar. E ela foi conversando comigo, com jeitinho, muito carinhosa, muito atenciosa. E ela veio e falou, mãe, o seu bebê, ele parou de evoluir e está sem batimentos. E eu chorei, como toda mãe, né? A gente chora porque você já se programa, mesmo que você tome um susto de uma gestação, mas você se prepara, né, para receber aquela criança. E saí dali, liguei pro meu esposo, fui para casa, ele foi, a gente conversou e desci para fazer o processo, né? Quem tem aborto precisa fazer a curetagem. E fui. E na minha mente vou fazer a curetagem e acabou. Fazer a curetagem e tudo certo. E passei, né? Colocou medicamento, contração, meu irmão o tempo todo comigo. E quando eu fui tomar banho, eu expulsei meu bebê dentro do banheiro. Eu fiquei em choque, em prantos. Eu gritei dentro do banheiro, pedi pra enfermeira me tirar dali, pedi pelo amor de Deus. Foi um momento de dor em ver um pedaço meu, do meu esposo, dos meus filhos ali. E me recuperei daquele susto, a enfermeira me ajudou e esperei. Passei por todo o processo, né, que já fez, né, da curetagem e tal. E mais uma vez eu pensei, agora acabou, né, focar em outras coisas. E mais uma vez, meu corpo me surpreendeu, né. Ele entendeu que eu pari, então eu comecei a produzir leite. E imagine a dor, você produzir leite para um bebê que você não tem nos braços. Passei por aquele momento de dor mais uma vez, de choro. Aí tomei o medicamento para parar de produzir o leite. E aquilo ficava na minha mente. Deus colocou assim, anjos na minha vida. Minha vizinha, ela ia sempre na hora que eu tava mal, que eu tava chorando, que eu lembrava do que eu tinha passado. E foi nesse momento de dor que eu falei, não, vou dar reforço, vou dar banca aqui em casa. A gente falava assim, né, banca, que eu vou ocupar minha mente. E foi onde minha sobrinha foi minha primeira aluna. E eu comecei a dar reforço escolar na cozinha da minha casa, com uma aluna, e depois eu estava com 6 alunos. E eu perdi um bebê, mas naquele mesmo momento Deus começou a gerar em mim um novo propósito, cuidar de outras crianças, ensinar, dar colo, com palavras e com afeto. Foi ali no fundo da minha dor que nasceu, eu digo para vocês que nasceu a vontade de ajudar as crianças. O reforço escolar não foi só um plano profissional, foi um renascimento. A missão que Deus colocou nas minhas mãos para transformar vidas. Hoje eu entendo aquele sonho da lama. Era Deus mostrando que eu ia passar pela dor, mas Ele ia me levar para um lugar firme, e foi assim que tudo começou. Não é sobre reforço escolar, é sobre dar oportunidade para quem precisa acreditar em si de novo. É sobre cuidar com afeto, ensinar com paciência, acolher com propósito. E eu quero que mais pessoas saibam, quando a gente ensina, a gente também se cura. O EAPAS é a prova viva de que a dor pode florescer em missão.